Estamos aqui com mais uma live Espaço Aberto. Hoje para falar com o Klaus Câmara. Está chegando aí. Ô, Olá, Klaus! e Boa aí, noite, boa meu. noite. Tudo bem? Tudo bem? Você está me ouvindo? Tudo na, Está me tudo ouvindo na bem? paz. Tô ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo, vendo bem? Tá ótimo, tá ótimo. Tudo bem, querido? Deixa eu ajeitar aqui. Tudo na santa paz. Com Está você, em Porto pastor, tudo Alegre? bem? Estou em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Voltamos, né, aos treinamentos já há mais de um mês, então já estamos na ativa aqui. Que Cheguei ainda há legal, pouco do CT. que bom. Querido, queremos saudar vocês, né? Toda a PIB, diretoria, liderança, membros, frequentadores. Tu és um querido da nossa igreja, né? Já frequentou, já esteve conosco. Para quem não conhece, o Klaus é casado com a Pri, que é irmã da Jana, né, esposa do pastor Rafael. O Klaus já frequentou nossa igreja por um tempo. Quanto tempo você ficou na PIB, Klaus? Por volta de 6 anos, pastor Euclides, aproximadamente durante todo o tempo que eu estive em Florianópolis, né? Eu frequentava a primeira igreja aí, a nossa queridíssima PIB. É, PIB. O Klaus também, 3 filhos, né, Klaus? Sim, O nosso Klausinho, de um aninho já, né? 1 ano e 7 meses. O O, João Lucas. O João Lucas com 6 e o Pedro Henrique com 9, fazendo 10 em outubro. Até Que isso é muito legal, bem que legal. programado aqui em casa, pastor. É só em ano de Copa do Mundo que eles nascem. 2010, 14 e 18. E vai até qual Copa? Não, não, espero ter encerrado na última Copa. Até a Copa do Catar eu vou ter que ter resolvido já a situação e fechado a conta já. Que legal, que legal. E a Pri, tá tudo bem? As crianças, saúde? Graças a Deus, passou todo mundo super bem. Aqui, diante desse contexto todo, né, que estamos vivendo, estamos num contexto, assim, vamos dizer, de menos impacto a nível nacional do que outras regiões do Brasil. Mas, graças a Deus, Ah, todos bem aqui em casa. que bom, que bom. A Keila está E, pedindo para eu usar uma do Palmeiras. Eu só estou explicando que eu fui colocar a camiseta agora e a que estava mais próxima eu peguei, mas foi coincidência, assim, né? Não foi claro, nada claro. premeditado. Mera Mas a do coincidência, não foi Palmeiras, nada premeditado, mas ficou muito bem. Sugestivo para então, a essa live. aqui nós ganhamos essa aqui lá em Porto Alegre, nós ganhamos no Estádio da Arena, exatamente de você, que agradeço muito. A Lohana, minha filha, também agradeceu muito. O Felipe Gabriel, a Vivi, aí tinha a Carol também, Marcelo, tava a Yara, a turma toda lá, lembra? Lembro, lembro. Foi um prazer enorme receber todo mundo aqui. Foi um dia especial, sem dúvida. Que bom que você gostou. Caiu bem, Vamos pastor, receber caiu bem. com muito carinho, né? Pô, isso aqui já não é de hoje, né, que tá caindo bem. Mas, Klaus, vamos lá, me diga uma coisa, fala um pouco pra gente, Klaus, a respeito até mesmo da tua conversão. Eu queria perguntar um pouco a respeito disso, até para a gente conhecer um pouco mais. Eu pessoalmente não te conheço bem na questão de quanto tempo você teve na PIB, você falou que foram 6 anos, mas eu não tive muita aproximação contigo, porque eu acho que quando você estava saindo, eu estava chegando, não lembro o ano que você saiu. Você lembra que ano que você saiu do Figueira? Eu saí em 2008 do Figueirense. 2008. E 2008. conta um pouquinho para nós, então, da tua conversão, quando você conheceu Jesus, como é que foi, onde foi, que ano que foi. Então, primeiramente, não poderia oficialmente, né, começarmos aqui a live sem antes agradecer a oportunidade, né, de estar falando não só para os nossos seguidores, né, de Instagram, mas principalmente para a PIB, para os membros, para os irmãos aí da PIB, que foi uma igreja que me acolheu durante 6 anos, né, o tempo que eu vivi em Florianópolis, onde foi uma igreja muito importante, né, durante a minha história de vida e que contribuiu e muito para o meu crescimento pessoal, né, meu crescimento como pessoa, meu crescimento na fé, em relação
aos relacionamentos, aos vínculos também, né? Uma igreja que eu fiz amigos, irmãos muito próximos, né? E eu pude viver momentos aí muito preciosos, momentos de dor, né? Intensa que nós tivemos na família, e a igreja nos acolheu super bem. E eu não poderia, em hipótese alguma, deixar, né, de saudar essa igreja e principalmente a todos os irmãos que teve uma representatividade, né, e um marco muito presente, muito grande na minha vida, na vida da minha família, enfim. E eu pude conviver aí com... Poxa, a igreja me deu muitos amigos, muitos irmãos que eu tenho uma relação até hoje muito próxima, de muita afinidade. Muitos acampamentos, muitos futebols, né, peladas e tal, e aquela coisa toda que a gente faz com os amigos, e acampamentos e aquela coisa toda. Então, foi muito legal, foi um período muito bom, e que eu tenho uma satisfação enorme de poder estar aqui hoje compartilhando um pouco, né, com todo mundo daquilo que Deus fez, né, comigo, na minha vida, na minha experiência assim, de vida pessoal e profissional também. Mas vamos lá, até porque é gratificante, né? Até então, nesse período de pandemia, muitas lives, e o contexto acaba sendo muito mais técnico, né? Numa abordagem muito específica, assim, daquilo que as atribuições, as tarefas de um diretor de futebol, enfim, as questões que envolvem muito o clube, mas é importante, né, a gente poder estar diante de um contexto, e muito satisfatório de poder também falar um pouquinho daquele que é o responsável por tudo aquilo que eu tenho, que eu sou, por toda a minha família, por toda a minha história, pela minha vida, pelos meus sonhos, enfim. Então, poder propagar e falar a respeito do nome de Deus é muito importante, né? E a minha fé, na verdade, eu tenho uma história até curiosa, né, pastor Euclides? Porque, assim, eu fui criado num lar cristão, e sou de muitas gerações de presbiteriano, né? Se eu não me engano, quinta ou sexta geração de presbiteriano da minha família consecutiva ali. Mas eu fui ter realmente uma experiência assim, real com Deus mesmo, na Jocum, né? Em Kings Kids, um grande amigo meu que eu já vi que está presente aí na live, que é o Daniel de Belo Horizonte, que teve uma importância muito grande na minha vida como um grande amigo, que foi e que ainda é, mas também por me convidar, né, a participar dessa campanha. Ele sempre me convidava, e eu acabava que, por vários motivos, né, não tinha uma vida compromissada, então acabava que eu não ia para as campanhas que ele sempre me chamava. Até que eu resolvi ir com 17 para 18 anos, e aí sim, foi a minha primeira experiência assim, real com Deus mesmo, onde eu tive uma transformação realmente de vida ali, né? Onde eu pude, através dessa experiência, ter uma transformação de vida, não de fé, até porque eu fui, como eu falei, né, frequentava escolas dominicais, era membro da 8ª igreja, né, presbiteriana de Belo Horizonte, pastor Jeremias hoje, mas tive essa experiência mesmo real apenas com 17 para 18 anos. Olha só. Klaus, tu estavas na época, tu era atleta, não? Tu jogava futebol? Eu sou mais um brasileiro que não consegue entender como que o futebol não aproveitou meu talento, né? Que sempre aqueles que não conseguem ser jogador fica nesse contexto, né? De indagar como pode o futebol, mas assim, claro que isso é brincadeira. Eu tive sim, né, um grande sonho de ser jogador de futebol. Bati na trave, na verdade, né, pastor? Porque joguei nas divisões de base, fui atleta de futsal, fui atleta do Cruzeiro, fui um ano jogador de futebol profissional. Tenho um gol apenas na carreira, que ele serve só para contar a história. Mas tenho na minha carteira de trabalho o registro de atleta de futebol profissional. Mas não segui a carreira como atleta, né? E aí segui a carreira como gestor mesmo. Mas o futebol, mesmo não sendo profissional, ele até hoje está presente na minha vida, sempre esteve. A minha vida toda foi e ainda é conduzida, né, em torno do futebol. Minha mãe fala que enquanto eu estava ainda na barriga dela, ela falava que alguma coisa com bola eu ia ter, porque ela nunca viu o tanto que eu chutava, e os primeiros presentes foram bola, e sempre um interesse muito grande
pela bola, nunca queria saber de outros brinquedos, enfim. Então, o futebol, ele tem um marco muito presente na minha vida, né? Uma curiosidade, Klaus, tu jogava em que posição? Então, o sistema tático era diferente de hoje, né? Antes eram 2 atacantes, então eu era um dos atacantes, mas considerado hoje como se fosse um atacante de lado, um extremo ali, né? Que era mais de velocidade e drible. A minha característica era mais essa, né? Até porque oriundo do futsal e tal. Então eu era aí, com esse tamanho todo também, né, pastor? Não pode ser um jogador de contato físico, eu tinha que fugir do contato, não poderia. Então, era um atacante, estava ali próximo ao gol. Legal, legal. O Klaus trabalhou no Figueirense como primeiro trabalho profissional, né? Figueirense, depois veio o Atlético Paranaense, o Cruzeiro, o Fluminense, o Sport e agora o Grêmio, é isso? Acho que eu não deixei nenhum clube de fora, né? Cruzeiro 2 vezes, né? Figueirense, Atlético, Cruzeiro, Fluminense, e aí retornei para o Cruzeiro, do Cruzeiro para o Sport e do Sport para o Grêmio. Jóia, jóia. Agora você, né? Só na Europa agora, né? Mais do que isso. Só... Não, na verdade, amém, amém. Se for de Deus, vamos para a Europa, sem problema nenhum. Mas eu quero aquilo que realmente for realmente planos de Deus para mim, né? Porque até aqui, sim. aquilo que aconteceu na minha carreira profissional foi uma coisa que geralmente é aquilo que o jogador espera, né? Aquela ascensão meteórica, o jogador que vem da base, aquela coisa de subir, ir para um grande clube, ser destaque, enfim. E acabou que na minha vida profissional eu sou um privilegiado e um agraciado por Deus realmente de poder ter conseguido, né, de uma forma, claro que construindo, né, uma carreira baseada em muito esforço, em muita dedicação, muito empenho, mas sem sombra de dúvidas, por todas as experiências que eu já passei, foi uma ascensão assim, né, muito rápida, né? E isso é fruto da graça, da misericórdia e da bondade de Deus, sem sombra de dúvida. É verdade. E, Klaus, nessa caminhada toda, nessas etapas que você passou, você perdeu alguma oportunidade no percurso ali, tanto profissional como até mesmo de ganho financeiro, porque como cristão você não poderia seguir adiante, não poderia aceitar ou continuar princípios? Pastor, o que acontece, na verdade, é que esse é um contexto que eu acredito que para todo segmento, né, mesmo que ainda seja fora do futebol, é um segmento que todas as pessoas elas estarão diante de várias oportunidades para se corromper, para poder ser atraída, né, pelo pecado, se corromper por questões que são ilícitas, enfim. Até porque todo mundo é tentado em todo tempo, né? Mas eu me lembro quando eu encerrei a carreira, né? Quando eu deixei de jogar futebol ali para seguir a carreira de gestor, para estudar gestão, eu deixei muito claro, assim, em conversa entre eu e Deus, que se fosse para eu poder alcançar qualquer posto que seja, o posicionamento de mercado, passando por cima dos meus valores, dos meus princípios, da minha essência, daquilo que realmente eu preciso ter, eu nem queria, né? Eu não tenho ambição nenhuma de ser mais ou melhor do que ninguém, de verdade não tenho nada assim que me motive a ser mais que os outros, eu quero sim e me exijo muito a ser melhor que eu mesmo, mas eu sempre tive, para mim, assim, a plena consciência que eu queria conquistar tudo com força do meu trabalho, da minha capacidade, conquistar ou perder empregos por conta disso. Nunca por fazer ou ser fisgado por questões que a gente sabe que todos nós estamos diante de situações, né? Claro que no futebol, por ter muita visibilidade, por envolver muitas cifras, grandes contratos, claro que isso, e por existir também, né, um histórico regresso aí de muitas pessoas, né, que já se corromperam através disso, como é na política, como é em outros lugares. E eu já me vi diante de várias, e me vejo constantemente diante de várias situações que sempre estão diante de um contexto ilícito,
mas isso não, em nenhum momento me atrai, isso não me satisfaz, muito pelo contrário, mesmo diante de um contexto onde a gente sabe que existem possibilidades de fazê-lo, eu tenho plena convicção que eu tenho que sustentar a minha família e alcançar os meus sonhos, fruto daquilo que está às minhas mãos, na matéria, né, para ser feita, e acima de tudo, com a graça de Deus, e nada mais que isso. Legal. Boa noite a todos que entraram depois. A gente está entrevistando o Klaus Câmara, que hoje é executivo de futebol do Grêmio. A gente vai responder, ele pode responder algumas perguntas, claro que nem todas ele, né, tem condições de responder, assim, de falar abertamente, claro, tem questões que são privadas, mas de qualquer forma, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode colocar ali, se for o caso, ele vai responder. A gente não vai falar sobre o futebol, sobre o clube em si, o time, os jogadores, a gente está falando sobre a questão do cristianismo no futebol, no esporte, né? E eu queria, Klaus, a gente ouviu falar de muitos anos, há mais de 30 anos, que os Atletas de Cristo é uma instituição, uma associação muito forte no futebol, né, no esporte. E qual é a importância, eu não sei se ainda é forte no futebol Atletas de Cristo, mas qual é a importância de instituição como essa, no trabalho evangelístico, no trabalho de discipular, de evangelizar os jogadores de futebol? Tem. Existe ainda os Atletas de Cristo? É forte ainda o trabalho deles? Existem outras instituições parecidas com Atletas de Cristo? Olha, pastor, eu nunca fui membro ou inserido, né, no Ministério de Atletas de Cristo efetivamente. Já estive em algumas reuniões, já estive presente, já me reuni em cidades, né, diferentes. É claro que é um ministério forte, importante, né, na questão da propagação do evangelho, da palavra, enfim. Mas eu sei que existem, depois do Atletas de Cristo, né, outros grupos e ministérios, assim, não sei te precisar em relação a nomes, origens, poder de intervenção, assim, mas ele era mais forte, até porque naquele momento era muito novidade, né? E acaba que foi um movimento de muita repercussão, porque atletas têm representatividade de mídia, né? E esses atletas destaques num propósito ali da palavra e tudo, acaba que isso ganhou muita mídia, e naturalmente, com o passar do tempo, não se tem aquela mídia que se tinha antes, mas o propósito do ministério, né? O propósito dele existir, eu acho que ele se mantém como sempre foi. Existem outros? Existem outros, existem vários grupos, né, células, projetos assim de evangelismo, de missões, que a gente vê propagado pelo Brasil, mas eu vejo que hoje as pessoas começaram a entender e a perceber um pouco mais, né, da importância de acima de tudo, você não ter o seu testemunho ou a pregação da palavra através de imagens, né, de jogadores ou de grandes ídolos ou grandes ícones, né? O mais importante, eu acho que é o testemunho de vida, né, através de atitudes. E às vezes no futebol, por ser um esporte de alto rendimento, com um propósito único de resultado, o esporte ele existe para isso, para resultado, e as coisas não podem ser confundidas como em nenhum outro segmento, como também em nenhum outro segmento, né? Aquilo que é para ser espiritualizado tem que ser espiritualizado, mas aquilo que é para ser materializado, aquilo que é para ser do propósito do atleta, do profissional, compete a ele se dedicar, se empenhar em ser melhor, né? Deus não vai fazer com que você treine, se alimente, se esforce para você ser um atleta melhor, né? Deus vai te capacitar, vai te honrar, né? Tem a graça e a misericórdia dele, mas ele não vai fazer por você. E o testemunho de vida, eu acho que é o mais importante acima de tudo, através das suas atitudes, através das suas condutas. Eu penso muito isso,
E eu acho que isso acabou ganhando muita representatividade, porque em vários momentos isso se confundiu no esporte, né? Talvez a grande perda de força que alguns ministérios tiveram inseridos dentro do esporte em si, eu posso falar, porque é o meu segmento, não quero citar outros segmentos que eu não conheço, para não ser leviano, mas é porque as pessoas às vezes se confundiam, né? Não é legítimo, em hipótese alguma, porque eu é, sou evangélico, porque eu propago a fé de Cristo, e aquele que é um atleta, meu companheiro, que eu preciso e dependo dele também, por ele não ser, eu faço qualquer tipo de acepção, até porque isso não é nenhum princípio de Deus, e principalmente não é um princípio do esporte. No esporte coletivo, nós precisamos um dos outros, e essa questão da distinção de pessoas, ou porque ele é ou não é, né? Um é varão, o outro gosta da noite, ou enfim. Eu acho que isso não cabe a nós julgarmos, né? E eu acho que não é pela nossa força, né? Pelo espírito. Então, através das suas atitudes e comportamentos, você evangelize, você fala de Deus. Não necessariamente você precisa separá-los por ele ser ou não uma pessoa que propaga da mesma fé do que você, né? Então, isso tudo tem que ser muito bem conduzido, porque as pessoas não podem confundir, em hipótese alguma, isso. E eu acredito que isso tenha ocorrido em algum momento, e eu acho que isso acabou sendo ruim para o evangelho acima de tudo, né? É verdade. Klaus, você tem visto, claro, muitos atletas, né, se dizem comprometidos com Cristo dentro dos elencos que você trabalhou, e você tem visto esse grupo de pessoas que realmente tem esse compromisso com Cristo fazer diferença no futebol, fazer diferença no vestiário, nos relacionamentos? Existe essa diferença? Dá para você perceber aquela pessoa que é um discípulo de Jesus fazendo a diferença em relação a tantos outros atletas e de tantas religiões? Sim, aquele que segue, né, as doutrinas, aquele que tem, né, acima de tudo, uma linha de conduta, né, uma vida baseada em princípios, em valores cristãos, e tem o temor de Deus acima de tudo, é uma pessoa melhor e diferente nos aspectos de convivência, nos aspectos de valores, né, que são importantes até para o atleta, né? Ele se concentra de uma forma diferente, ele se alimenta de uma forma diferente, ele recupera através de sono, consegue dormir mais, consegue viver em situações que contribuem mais, e sem contar no contexto do dia a dia, né? Sem sombra de dúvidas ali, é notório a gente perceber essa questão de impacto no ambiente, né? De influência no ambiente, acima de tudo. Tu teria 2 ou 3 nomes de grandes homens de Deus que você tem encontrado nesse caminho, de pessoas que realmente têm feito a diferença, jogadores? Olha, eu tenho, né, alguns nomes de pessoas assim que eu sei que são homens de Deus, assim, evangélicos e tal, mas por eu não conhecer, não ter a convivência, eu prefiro não citar. Eu posso citar aqueles que eu convivi, principalmente nos tempos de Cruzeiro, que eu pude estar no dia a dia com eles, e eu pude ver assim realmente vidas e testemunhos vivos, assim, né, de atitudes, acima de tudo, de cristão, como foi o Tinga, que era o gerente de futebol ali junto comigo, o Fábio, o Léo, aqui no Grêmio também a gente tem o Cortez, o Vitor Ferraz, o David Braz, enfim, a gente tem alguns atletas que a gente vê no dia a dia, assim, né, a demonstração de serem homens comprometidos assim com o evangelho, né? Isso eu poderia citá-los pelo fato de conviver e ter essa percepção. Joia. Alguém perguntou ali quem são os jogadores do Grêmio que são cristãos, alguns você já falou aí, né, que são evangélicos. Sim. Klaus,
Os anos 90, isso é uma percepção minha, assim, né, de quem acompanha o futebol há um bom tempo e gosta de futebol. E lá pelos anos 90, a gente via o testemunho de homens que se diziam cristãos, né, que se diziam evangélicos, como o próprio Miller, o João Leite, né, que foram até os fundadores ali, parece, dos Atletas de Cristo. Mas eram homens que tinham um testemunho irreparável, assim, um testemunho coerente com a fé, coerente com aquilo que eles declaravam de crer. E hoje o que nós vemos, na verdade, não é muito parecido com isso, né? A gente vê muitos se declarando evangélicos de testemunhos duvidosos, né? Pelo menos dentro daquilo que a gente percebe, o pouco que a gente percebe pela mídia e tudo. O que aconteceu, Klaus, com essa... Houve uma mudança, houve uma percepção um pouco diferente do que é ser um evangélico. O que você acha? Você tem que falar um pouco sobre isso, a questão dessa diferença em relação ao que nós víamos nos anos 90 e o que nós vemos hoje em relação a testemunhos daqueles que se declaram evangélicos. Né? Sem julgar, claro, nós não estamos julgando a pessoa, nós estamos avaliando aquilo que nós estamos enxergando dentro de declarações dizendo ser evangélicos. Né? Então, eu posso falar, talvez, assim, com conhecimento, né, de mudanças de gerações e de tempo, porque os anos 90 eu estava, né, inserido, como eu citei, por ter sido criado dentro da igreja, por ser, né, gerações aí da minha família toda de presbiterianos e por estar sempre ali, inserido num contexto cristão. E eu tenho na minha cabeça assim a plena convicção, né, de que havia um tempo onde ser cristão transmitia credibilidade, né? E assim, quem sou eu para poder julgar assim o porquê disso ou daquilo, até porque as circunstâncias da humanidade como ela está, elas são das mais diversas, independente da religião, principalmente por um contexto de comportamento e de valores, né, que as pessoas estão vivendo. Mas eu penso, pastor, que como tudo na vida, os bons acabam pagando pelos maus, né? E para mim o principal motivo de tudo isso são os falsos testemunhos, né? De muitas pessoas que começaram entendendo o valor de dizer que eram cristãos para ter credibilidade e usaram isso em benefício próprio e não no propósito e no benefício principal, que é de propagar, né, o evangelho, enfim, de demonstrar através da sua vida, da sua atitude, do seu comportamento, Deus através da vida dessas pessoas. E aí as pessoas começaram a ver que tinha algo errado, né? Ele se dizia cristão, se dizia evangélico, mas as atitudes e aquilo que era feito era totalmente contrário. E isso, querendo ou não, foi perdendo credibilidade, né? Aumentou no quantitativo e perdeu muito no qualitativo, né? E isso isso é na minha visão, longe de ser da verdade, uma percepção apenas, que isso foi, sombra de dúvida, um elemento extremamente prejudicial em não transmitir o propósito de ser cristão, né? E aí acaba que é como se agora, esquecendo a questão do cristianismo, é como se qualquer funcionário numa empresa levante o dedo para poder dizer o fato dele ser honesto, o fato de ser correto, é uma virtude, né? Isso não pode ser considerado uma virtude, né? Isso era para ser considerado um princípio básico, mas diante da sociedade que estamos vivendo, é uma pessoa que é correta, que faz aquilo que era para todos fazer, é considerado uma virtude. Então, eu acho que a inversão de valores e o mau testemunho por parte de muitas pessoas é que, infelizmente, fizeram com que estivéssemos diante de um cenário como esse, né? Klaus, eu coloquei o nome dessa live, eu coloquei cristianismo, uma jogada ou uma realidade, né? Até porque, pensando, eu lembro de uma declaração do Tele Santana, muitos anos atrás, ele falou, foram duas entrevistas que ele deu. A primeira, falando de quanto era prazeroso para ele contratar jogadores, mesmo que não tinham aquele alto nível técnico, mas eram evangélicos, eram cristãos.
pelo, pelo quanto eles agregavam nos relacionamentos, no grupo, etc. E depois, mais tarde, depois de uns 5 anos, ele deu uma outra entrevista que ele disse assim, olha, nem me aparece aqui dizendo que eu sou que você é evangélico, você não vai ser contratado, você não vai ser convocado. Então, ele meio que, justamente por isso que você falou, né? Por causa de alguns, por causa do testemunho de muitos que se diziam cristãos. Então, assim, será que essa declaração dizendo que o cristianismo pode ser, sim, uma grande jogada, em algum tempo da história isso aconteceu, Paulo? Você acha isso? Eu sinceramente acho que sim. Eu acho que tudo aquilo que é elemento para trazer para as pessoas o fato dela ser mais ou melhor que alguém, seja através do cristianismo, ou do poder, ou do status, ou do dinheiro, ou de uma posição, seja lá o que for, isso não é benéfico. É aquilo que nos traz numa condição de estar acima de qualquer pessoa e a gente acredita nisso, vai trazer grandes prejuízos, né? E em se tratando de um ministério, em se tratando daquilo que seria importante para o reino de Deus, o prejuízo acaba sendo para o reino como um todo, né? Porque as pessoas que caem nessa isca, né, de serem fisgados por esse ego, por essa vaidade, eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai trazer grandes prejuízos, e você pode ver isso dentro da própria igreja, o pastor que sobe no púlpito, o ministro de louvor que tem uma guitarra e um microfone na mão, o diretor de futebol que tem um escudo de um grande clube, né, que representa e tem um impacto gigantesco. Todos estão diante de possibilidades que talvez o ego possa traí-lo, né? E eu penso que isso não é benéfico, mesmo sendo um fator que quando, como ele começou, ele gerava credibilidade, né? E, infelizmente, talvez ele tenha se perdido por conta de comportamentos como esse. Quando você vê aquele jogador comemorando com aquela faixa 100% Jesus, gera em você um sentimento um pouco parecido com alegria, um pouco parecido com preocupação, Klaus. Pensando nessa questão do Olha, testemunho. sendo franco e transparente como realmente devemos ser, me traz um mix de sentimento das duas coisas. Me traz alegria, né? Porque a propagação do nome de Jesus é importante em qualquer circunstância, né? A propagação do nome dele nessa condição, de qualquer forma, está sendo ali, né? O nome propagado. Mas também me traz uma preocupação muito grande, porque eu não sei qual o verdadeiro propósito daquilo, né? Será que isso acaba sendo um marketing ou pessoal ou de um grande negócio e business que virou o nome Jesus, né? Coisa que não é esse o propósito no qual ele veio, não é esse o propósito dele nas nossas vidas, e muita gente utiliza de um grande business e de grandes questões que são comerciais. Eu nunca me preocupei em fazer disso algo para benefício próprio. Eu sempre quis e conduzo minha vida profissional para que as pessoas me avaliem e me julguem por eu ser ou não capaz. E aí sim, na minha vida pessoal, as pessoas possam ter ou não uma percepção se eu sou ou não uma pessoa digna, né, de poder ser reconhecido por atitudes que comprovam, né, ter ou não Deus à frente e no controle de todas as coisas, né? Legal. Klaus, nós vivemos num país predominantemente católico, cristão, né? Embora esse cristianismo, vamos colocar aí essa fatia grande do catolicismo, mas pensando na igreja protestante, pensando na igreja evangélica protestante, nós temos uma média de 28, 29, depende da pesquisa aí, em porcentagem de cristãos verdadeiramente reformados, reformados não protestantes, no Brasil. Você tem ideia do que tem, qual é o número de cristãos que tem no futebol hoje? Por exemplo, dentro do elenco do Grêmio hoje, né, que é um elenco de 20, não sei quantos jogadores, 30 e poucos jogadores. Qual é a média de cristãos no futebol? E se tu tiveres uma ideia também da questão das categorias de base, futebol feminino, você que já percorreu vários clubes aí.
Olha, é difícil mensurar isso, né, assim, de forma quantitativa, em percentuais, né, pastor? Porque a questão do cristão, ser cristão, do crer em Deus, a gente eleva o percentual para, É, né, para muito. sim, Mas em contrapartida, o ser fiel, né? O de realmente viver uma vida de cristão, aí já é uma situação, aí você já diminui o percentual, né? Então, como eu falei, aqui no Grêmio nós temos atletas, mas eu percebo claramente que isso, não só no Grêmio, mas na maioria das equipes, não está propagado de forma a esse ser melhor ou pior, porque tem mais ou menos cristãos numa equipe. Isso na prática, isso não representa. E eu vejo cada vez mais o valor e o interesse em poder dar um testemunho de vida do dia a dia, né? O momento que nós estamos vivendo, por exemplo, não é o fato dele ser ou não evangélico que determina que ele é um cara que exerce aquilo que nós devemos como cristãos, né? E uhum, às vezes isso fica claro em muitos atletas contribuindo com o próximo, vivendo o coletivo, pensando em cooperar com aqueles mais necessitados, e muitos fazem isso sem sequer a mídia ficar sabendo. E isso, para mim, é uma atitude muito nobre, né? Quando a gente ajuda, quando a gente contribui com o próximo sem trazer para a gente que a gente fez A, B ou C, ou que estamos realizando isso ou aquilo, é a demonstração clara de que tudo que estamos fazendo é por uma missão que temos que fazer, né? Então é difícil assim mensurar em termos quantitativos isso, mas em termos de cristãos no Brasil, não tem dúvidas que aumentou e muito, né? Na acepção da palavra do crer em Deus, né? é. Klaus, você já contratou, você é responsável por contratações, né? E já contratou muito jogador bom, muito jogador de nome, jogador de sucesso aí em vários clubes. E na hora de contratar, é levado em consideração a questão do caráter, né? Não digo nem a questão de ser evangélico, não, vamos pensar na questão do caráter. Ou o negócio é só bola mesmo, ou técnica, tática, um jogador profissionalmente bom, independentemente do caráter dele. Não sei se tu pode falar a respeito disso, ou vem do treinador, vem da parte técnica, ó, esse que eu quero, mas você tem essa liberdade e isso é levado em consideração a questão do caráter do jogador ou não? Não, isso sem sombra de dúvida, eu posso afirmar que isso depende do valor de cada um que está realizando a contratação, né? É claro que as características e o comportamento do atleta em campo é que determina o nível de atleta que ele é, né? Aquilo que ele realiza fora do campo que determina o tipo de pessoa que ele é. Então, na hora de se contratar, eu particularmente sempre procuro ver as questões de comportamentos humanos, né, de características como cidadãos, como pessoa, e eu acho que isso contribui muito para o seu ambiente interno. Né? Querendo ou não, o futebol ele é um ambiente de muita exigência, futebol ele é um ambiente de viagens, concentrações, cobranças, cobrança externa, cobrança interna, pressão intensa. Então, tudo isso são aspectos que interferem no resultado final. E quando a gente tem um grupo de pessoas que tem princípios, valores, pessoas de bem, pessoas comprometidas, pessoas com caráter, com seres humanos que contribuem, né, para esse ambiente ser favorável, eu acredito que isso qualifica, né, e potencializa a chance de você ter o resultado que se espera no final do processo, né? Então, eu penso que essas características, né, essa questão
do caráter é fundamental, é um grande elemento a ser avaliado, sim. E não podemos esquecer que aí está talvez a grande habilidade, né? A gente tem que buscar o equilíbrio, né, de tudo isso. Isso não pode ser um fator que condiciona, determina ou não uma contratação, mas tem que ser uma ferramenta que auxilia e muito a tomada de decisão, né? Talvez se ficar ali numa dividida de um atleta extremamente qualificado, extremamente com grande potencial, mas também o mesmo potencial que ele tem dentro, ele teria fora de campo, talvez esse possa ser, sim, um elemento para a linha de corte. Mas ainda mais no tempo de hoje, né, pastor? Porque hoje o futebol ele demanda de um nível de exigência do atleta absurdo, né? Coisa que no passado não se tinha muito. Hoje o jogo é de uma intensidade, de uma dinâmica, de uma de um calendário e rotatividade de jogos assim muito presente, muito constante, que o atleta, quanto mais atleta ele for, maior probabilidade ele tem de êxito, né? De treinar, de se alimentar, de descansar, de recuperar, de concentrar, de estar focado, motivado. Então, hoje é necessário essas exigências do atleta. Então, quanto mais ele tiver pautado em caráter, em valores, em princípios que contribuem para isso, eu não tenho dúvida que ele terá maior possibilidades de poder obter os resultados que se tem, né, e que se espera de todos eles. Então, quando a gente pode, a gente sempre avalia. Eu te falo que eu já deixei de contratar jogadores por um contexto extra-campo, ser um fator que poderia ocasionar grandes problemas num ambiente, entendeu? Então, isso é um elemento que tem que ser avaliado, sim. Não pode deixar de ser avaliado. Ele contribui para a tomada de decisão, né? Ele auxilia. Klaus, pensando agora como irmão em Cristo, né? Pensando na família, é difícil conciliar um profissional do futebol com a família, porque a gente fica pensando em épocas normais, né? Em jogos 2 vezes por semana, em muitas viagens, né? O Campeonato Brasileiro mesmo viaja para todo lugar do Brasil e campeonatos internacionais. Como conciliar essa questão do trabalho hoje de um diretor de executivo como você com a família? Tem perdas, tem ganhos? Sem dúvida. É o grande desafio de todo o profissional do futebol, seja ele de qualquer área de atuação, atleta, treinador, comissão técnica, o roupeiro, o massagista, o diretor, todos aqueles que estão envolvidos diretamente nessa estrutura do futebol, pode ter certeza que é 100% da totalidade que tem, vamos dizer, esse ônus, né, de tempo, de qualidade, de quantidade de tempo, vamos dizer assim. E é claro que, como toda profissão, né, tem ônus e bônus. Eu procuro, né, sempre que eu posso, de estar em família com meus filhos, eu ter a qualidade de tempo com eles que eu posso, porque realmente é de muito impacto, são muitas viagens, muita concentração, deslocamentos, um país gigante como o nosso, né? Que você sai para fazer um jogo no Nordeste e volta praticamente 3 dias, você fica distante para poder realizar um jogo e isso impacta, né, com o passar dos anos, com o passar do tempo, nessa questão de intensidade, de tempo com a família. Mas é aquela coisa, eu não posso, eu sempre tenho para mim o olhar, né, sobre quais circunstâncias você enxerga as coisas. E se eu olhar por esse lado, eu vou abrir mão de uma coisa que eu tenho convicção que é o que faz o meu olho brilhar, é o que faz o meu coração bater mais forte, que eu tenho um amor e um prazer enorme por aquilo que eu faço, que eu tenho certeza que eu vejo a mão de Deus, né, sobre tudo que aconteceu na minha vida profissional, na minha carreira. Então, se eu concentrar naquilo que existe
de coisas ruins e negativas, eu vou entregar os pontos. Para toda profissão, todo mundo tem o ônus e o bônus. Todo mundo tem as coisas boas e ruins. É por isso que a gente vê um gari de rua, um mecânico, um engenheiro, um médico, um arquiteto, um executivo, que na mesma função é feliz e o outro é triste. Porque não é na tarefa que você desempenha, é naquilo que está dentro do seu coração, é naquilo que está nos seus olhos, né? Aquilo que faz você enxergar aquela condição que você estava. E eu falo isso muito seguro de hoje estar bem posicionado, né, naquilo que eu sempre sonhei, naquilo que eu sempre busquei numa carreira, mas eu sei que isso é a graça e a bondade e misericórdia de Deus, não é por mim. Mas eu também tinha todo o contexto no posto de gasolina que eu trabalhei, na fábrica que eu trabalhei de roupa íntima, nos brigadeiros que eu vendia aí em Florianópolis, na PIB, no terminal do centro, nos ônibus, né? Em Jurerê, nas escolas que eu dava aula. Eu fiquei por 4 anos aí vendendo brigadeiros, com pote de brigadeiro debaixo do braço e sempre muito feliz, sempre muito agradecido por tudo aquilo que eu tinha oportunidade de poder pagar as contas, de poder trabalhar. Então, isso para mim é um segredo para qualquer ser humano, né? A gente ter prazer e desfrutar daquilo que realmente Deus nos capacita e nos condiciona e nos coloca diante dessas circunstâncias, por mais que elas possam ser positivas ou negativas, né? Já vivi N situações de derrotas, N situações ruins, porque, como todo jogo e carreira, nada é só vitória e conquista, né? Então você tem que saber o que realmente você representa e por que você está ali, né? Legal. Klaus, eu vou fazer algumas perguntas rápidas para ti e você responde o que vem na cabeça e respostas curtas. Aí vamos fazer uma brincadeira contigo. Tá. Uma lembrança gostosa da infância, Klaus. Uma lembrança gostosa da infância. É aquela brincadeira com os amigos na rua. Eu vivia, talvez, a última geração que podia brincar na rua, né? De estar ali com os pés descalços e brincando ali até tarde. Eu acho que isso me traz uma nostalgia muito grande de estar com os amigos ali, vivendo intensamente, né? Tens muita saudade de? Muita saudade de... Acho que da infância também. Eu vivi muito intensa a minha infância. Acho que ser criança foi muito bom. Um medo. Um medo. Meu grande medo é perder a minha essência. Meu grande medo é perder o propósito no qual eu existo e Deus me capacitou para ser. Meus valores, meus princípios, eu temo a cada dia e exercito diariamente, por ser como uma academia que precisa ser praticada diariamente para se ter resultado. E eu faço isso diariamente com muito medo de perder isso, porque isso está diante de todos nós, né? Essa pandemia tem sido? Uma grande escola, um grande ensinamento para todos nós. E o que eu sempre digo, independente de como as coisas voltem, mas que nós não possamos voltar sendo os mesmos, né? Que todos nós possamos voltar diferente do que éramos, porque talvez o grande problema era exatamente o normal como nós éramos, né? Então temos que tentar aprender com tudo isso que estamos vivendo e voltar ainda melhor. Legal. Uma pessoa de caráter admirável. Olha, tirando o meu pai, né, assim, as pessoas da família, eu tenho um homem que eu admiro muito, que além, né, do meu pai, meu irmão, as pessoas que são próximas de sangue, mas o meu cunhado, que é o Juninho, inclusive é membro aí da PIB, tá aí, ele é um homem que eu admiro muito em termos de caráter,
por tudo que aconteceu e que muitos irmãos da igreja conhecem, sabem da história, né? E ele eu tenho como um grande orgulho e como um grande exemplo de um homem de Deus diante de circunstâncias tão adversas. Então eu admiro ele muito. Legal. Foi um tempo difícil para ti? Olha, um tempo difícil foi esse momento, né, onde nós eu morava em Florianópolis, eu passava esse tempo de muita dificuldade, né, para formar, faculdade particular, moradia, transporte, alimentação, faculdade, enfim. E ali eu pude ter um tempo de 4 anos na vida, assim, de muito aprendizado, de um enriquecimento muito grande para a vida. Eu morava até próximo aos 20, 21 anos, né, com meus pais e saí de casa, assim, nessa idade para poder batalhar e conquistar, né, em busca dos meus sonhos. Mas foram tempos bem, bem difíceis, de muita adversidade, onde vivemos situações bem complexas, né, na questão pessoal, assim, de vida, e que nós tivemos que superar todas as diversidades, todas as dificuldades para poder vencer aquele momento, que foi um momento onde eu aprendi a cada dia, mas eram momentos de muita intensidade. Eu saía de casa às 6 da manhã, chegava em casa às 11h30, ia para o fogão fazer 8 latas de leite condensado numa panela e depois de madrugada ter que enrolar os brigadeiros. E eu só cochilava. Eu lembro que eu passei esses anos sem conseguir dormir, porque eu também estudava para a prova de madrugada e consegui ter média de 9,8 geral em todo o tempo de faculdade, mesmo diante de tanto empenho, trabalho, dando aula, vendendo brigadeiro para cima, para baixo, e ainda assim consegui sair como um aluno exemplo, vamos dizer assim, da universidade, né? Então foi um tempo bem especial assim na minha vida e que eu posso dizer que eu tinha 25 para 26 anos e ainda me encontrava diante dessa situação, né? E às vezes a sociedade impõe sobre nós uma linha do tempo que é a linha do tempo coerente para todo mundo, né? Com tantos anos você tem que entrar na faculdade, com tantos anos você tem que se formar, com tantos anos você casa, você compra seu imóvel, e isso para mim nunca funcionou e minha vida é uma prova concreta disso, que nós construímos a nossa linha do tempo, as oportunidades sempre existem para todos nós, o que nós precisamos é estar sempre preparados para o momento no qual ela vai aparecer para cada um de nós, né? E eu pude viver isso de forma bem intensa e falo com toda certeza que não existe um caminho do pote de ouro. Nós construímos as nossas oportunidades, os nossos caminhos e temos que acreditar, sobretudo, na graça e na misericórdia de Deus para nos capacitar e nos abençoar. E a fé sem obras, ela é morta, não tem como, né? É isso aí. Talvez a gente caia, né? Se completar 1 hora ali, a gente vai cair, mas depois a gente volta para terminar. Acho que tem mais umas 3, 4 perguntas só, caráter pessoal. E depois eu queria te dar um tempinho para a gente conversar um pouco, deixar você mais à vontade de falar qualquer coisa que você queira. E depois eu queria orar por você no final. Então, se cair, a gente volta depois, tá? Tá Klaus, bom. você falou que você não conseguia se ver em outro lugar a não ser no futebol, né? Desde o início, desde a barriga da mamãe, já estava lá dando seus chutes. Mas se não fosse um profissional do futebol, você seria o quê? O que você acha? Olha, se eu não fosse um profissional do futebol, eu talvez seria algo relacionado à educação física, a ensinar, a contribuir assim com a formação das pessoas, né? Eu que trabalhei na base, eu tenho um carinho enorme, né, por poder contribuir de alguma forma para a formação das pessoas. Eu vivi isso nas divisões de base e já fui também professor, né, de escolinha, de escola de educação física, e eu acho que eu iria seguir um caminho aí de contribuir com a educação e com a formação das pessoas como um todo, né?
Você já, como a gente falou antes, você já contratou diversos atletas, né, já fez muitas contratações. Respeitando, né, respeitando as respectivas categorias, qual desses dois atletas você contrataria sem medo de errar? Pedro Henrique ou João Lucas? Eu tenho que escolher um. Dentro da categoria de cada um, qual que você contrataria? Muito difícil mesmo, porque assim, eu tento todos os dias a não exercer o olhar de pai, né? Porque o olhar de pai, ele transcende aquilo que tem que ser o óbvio. Isso. Então, como eu estava dizendo, é muito difícil isso. Essa é uma pergunta que, ó, ainda mais para um pai que trabalha com futebol, é muito difícil, pastor, porque assim, o João Lucas ele é um grande destaque já na categoria dele, né? Vendo ele jogar assim, quando eu vou, que eu sempre saio do clube, tento passar na escola para ver eles no futsal. É muito orgulho quando eu chego lá. Você que é o pai do João Lucas, nossa, ele joga demais e tal. E ele você vê o gosto, o prazer dele, ele é muito rápido e tal. Enfim, isso para mim é de muito orgulho. Mas o Pedro só para quem conhece, fica aqui. É, é difícil falar, mas fica aqui só para as pessoas que realmente conhecem o Pedro. O Pedro ele é muito especial, especial em tudo, né? Só quem conhece sabe a intensidade e a dimensão que é viver com ele. E ele eu não tenho nenhuma vergonha de dizer, e eu acho que isso é até algo que tem que ser propagado, porque ele tem o transtorno, né, que é o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nós vem, como pais, a gente vem tratando dentro daquilo que nós podemos, com terapia, com tratamento, com medicação, com muito amor acima de tudo. Tava falando dele, caiu a internet. Mas é muito especial, é um menino que nos ensina diariamente. Só quem conhece, só quem convive é que sabe como que transborda de amor, acha talentoso, tem características assim para futebol muito boas, mas que todo esse contexto que ele tem do TDAH, que precisa ser dito, falado, propagado, até para contribuir com a vida de outras pessoas também, transmitindo um foco e a concentração para ele numa fase mais adulta. Eu acho que também vai ser um grande jogador, porque aqui em casa, para ser jogador de futebol, é na livre, espontânea pressão. Aqui não tem outra saída. Claro. Aqui eu fiz um time de Além de... futebol, não foi à toa. Né? Então, só em anos de Copa do Mundo, é muito estímulos, ver televisão é jogo, tá no computador tem que ver a respeito de futebol, vai para o trabalho do papai é futebol, vai brincar com o pai é futebol. Então, aqui é na intensidade, na pressão. Não, brincadeiras à parte, eu vou transmitir para eles, para que eles busquem aquilo que faça cada um deles feliz, e eu vou ser um grande incentivador e apoiador da vida deles como um todo, para que eles possam buscar ser felizes acima de tudo, independente daquilo que o pai independente daquilo que a sociedade prega que tem que ser, e que eles sejam, acima de tudo, felizes e acordem todos os dias com brilho nos olhos para trabalhar. Que legal. Um dos grandes problemas dos gaúchos, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, nasci em Caxias do Sul, e a minha filha, por exemplo, né, é casada com Colorado, né? Torcedor, tanto ele como o pai dele, uma pessoa maravilhosa, meu genro, tá, inclusive deve estar tá aí agora nos ouvindo. Mas a minha filha é gremista e ele é colorado. Aí é aquela coisa, se tiver uma filha, veste de vermelho, se tiver um menino, veste de azul, é do Grêmio. Enfim, uma coisa que eu acho bonito no Rio Grande do Sul, Klaus, que eu não estava nem programado para falar sobre isso, essa coisa da torcida mista, né, cara? Que coisa boa. Será que isso vai continuar? Será que deu certo, na tua opinião? Essa questão de limitar para casais, para famílias, esse tempo da torcida mista. O que você acha disso, Klaus? Bom, para você que tem um clássico Grenal efetivamente dentro de casa, com o genro, né, e a filha, é difícil dizer assim, né, dentro daquilo que é a prática.
é uma visão, eu posso dizer assim, apaixonante, né, da coisa, da torcida mista. Eu concordo que é bem específico, né? A gente não vê isso em outros lugares. É, até considero uma coisa legal, mas eu tenho que te falar de forma prática naquilo que eu tenho visto, Claro. né, dentro do futebol. O futebol tem um componente cultural muito forte. E o prazer do torcedor em ir para o estádio é ir, é tirar sarro da torcida adversária, é comemorar o gol entre eles, enfim. E esse contexto e essa conotação, pelo que eu tenho visto aqui da torcida mista, ela não permite muito isso, porque senão isso vai transcender para um campo de batalha. Então, o fato de cânticos de provocação, de comemorações, né, de poder provocar, de poder gritar, de poder fazer a festa com a sua torcida, muito do componente cultural histórico do futebol, da torcida estar presente no estádio, é para isso. Aquilo que é dentro de casa, né, com todo mundo de forma mista ali, todo mundo sabendo dividir aquele ambiente no momento do gol e tal, é uma coisa. Agora, no estádio, fica por isso que ele é um percentual muito pequeno, né, de torcida mista. Porque realmente, Sim. de forma prática, pastor, acaba sendo não muito, de muita aplicabilidade por esse componente cultural histórico, entendeu? Que é Sim. difícil de tirar de dentro dos estádios, né? Então, eu vejo que, até por ser uma grande iniciativa, mas eu não vejo como uma grande adesão de futuro, assim, né? Porque o que se consolidou ao longo dos anos, principalmente no Brasil, é essa questão, né, do torcedor, a cidade ser dividida. No caso do Rio Grande do Sul, o estado inteiro é dividido em azul e vermelho, né? Então, Uhum. o estádio de futebol, o Brasil tem uma peculiaridade que é talvez a única nação onde existem rivalidades dentro de uma mesma cidade, né? Os grandes rivais, na maioria dos grandes clubes do mundo, às vezes se dá dentro de um país. E aí a coisa acaba sendo uma cidade só Barcelona, uma cidade só Madrid, Real Madrid, Uhum. enfim. E isso acaba contribuindo, né, para não ter a rivalidade que se tem no Brasil. No Brasil, as cidades elas são muito divididas, né? E nós temos muito gigantes dentro de um mesmo país, então acaba que a rivalidade nacional também ganha muita força. Então, acho que é um componente muito presente na nossa cultura. Legal. Eu acho que a última pergunta sobre futebol. Qual é o melhor jogador que você já viu jogar, Carlos? Ah, essa é muito fácil. Além de você, né? Além de mim, do Pedalada do Lambretinha, e o Chapeleta vem aí, a gente não falou sobre ele, é canhoto, uma Hum, qualidade de condução de bola, já postei aí algumas vezes. Então vem um canhotinho misericórdia. aí. Eu tô com um trio de ataque já montado, cara. Então é só dar Que tempo ao legal, tempo que legal. e os propósitos se cumprirem. Mas o É, atleta que eu vi jogar e que eu tenho uma admiração imensa como jogador e como aquilo que o futebol proporciona, que é a superação, não de questões pessoais dele, mas de superação como atleta. Acho que ele é um grande exemplo e potencialmente um extraordinário do o que fazia com a bola, o que fazia dentro de campo. E não à toa o seu grande apelido é Fenômeno, que é o nosso grande uhum, Ronaldo Nazário de Lima, que é o legal. atleta que para mim é um grande ícone que eu vi jogar, mas nós brasileiros temos muitos referenciais de grandes nomes, Uhum, de grandes atletas que contribuem e muito para todos nós que trabalhamos com futebol, né? Ter tido a oportunidade de ter atletas tão extra série como nós temos no Brasil, né? Mas para mim o Ronaldo Fenômeno foi o maior de todos. legal, legal. Klaus, um sonho a ser realizado ainda, Klaus. Um sonho a ser realizado, talvez é eu poder ver que os meus filhos
um dia aprenderam tudo aquilo que é importante para a vida deles. Que é muito mais do que amar e conquistar, a importância do compartilhar. Isso, para mim, é de grande valor. São princípios e pilares da vida de qualquer ser humano. E o meu grande sonho vai se realizar se eu puder, daqui a alguns anos, né, obviamente, quando eles estiverem com a formação dos seus caráteres e quando forem homens na sociedade, que eles tenham aprendido com o pai não a valorizar questões materiais, não a valorizar status, poder, fama, mas acima de tudo que eles possam ter aprendido comigo esses 3 pilares, né? De poder, acima de tudo, compartilhar tudo aquilo que Deus nos proporciona na vida, né? Legal. Priscila, o que dizer dela? A Pri, como todo homem bem-sucedido em qualquer profissão, né, tem não atrás, né, porque eu acho que isso é muito pejorativo na figura da mulher, atrás de um grande homem, mas acho que lado a lado, né, sempre foi ao lado de grandes homens que conquistam representatividade nas suas profissões. A Pri, por tudo que nós vivemos ao longo da história, né, são quase 23 anos completos juntos. Ela esteve comigo sentada no corredor da faculdade, com um caderninho escrito à mão, brigadeiro 50 centavos, andou de ônibus. Então, não sei aí até onde pegaram, mas enfim, o que eu estava dizendo é que a Pri esteve comigo, né, ao longo da construção de toda essa carreira, e é muito difícil, né, a vida de futebol, principalmente percorrer o caminho que eu percorri, trabalhando no Sul, no Sudeste, no Nordeste do Brasil, mudanças constantes, casa que nós estávamos fazendo a conta aqui, já moramos em 11 casas diferentes, né, desde que nós casamos, enfim. E tudo isso é de um impacto muito grande, né, na vida, no dia a dia dela também, que abdicou de uma carreira, enfim. Então, ela, sem sombra de dúvida, é um grande suporte dessa construção minha, né, como pessoa e como profissional, acima de tudo, né. Legal. Klaus, algumas considerações finais aí que você queira colocar, principalmente pensando na PIB, na igreja, nesses membros que alguns te conhecem, outros não. Talvez um conselho, talvez uma palavra para a PIB Floripa, a qual igreja que você, né, teve durante tantos anos. Uma palavra final para a igreja. Como eu falei, né? Para mim, eu tenho um carinho, uma gratidão muito grande por essa igreja. Vivi tempos especiais nesses 6 anos de Florianópolis, de PIB. Fiz grandes amigos, vivi grandes momentos, onde todos esses amigos, né, contribuíram nos momentos mais difíceis, né, que nós enfrentamos e também nos momentos de conquistas, de alegria. Então, tá marcado na minha história, no meu coração. Então, fica da igreja e que possam, né, acima de tudo, entender que o que fica, talvez desse tempinho que nós conversamos, né, de uma experiência que eu vivi dentro do Evangelho, a importância de sermos testemunhas vivas de missões através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, que as pessoas possam olhar para nós e de alguma forma ver Cristo em nós através das nossas atitudes e não somente naquilo que falamos, mas principalmente naquilo que realizamos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas relações com os nossos amigos, enfim. E que isso fique como um grande legado, né? Não, não tem problema. Klaus, deixa eu só para terminar, antes de orar. Há um tempo atrás, acho que faz uns 6 meses atrás, um pouquinho antes do final do ano passado,
eu estava ouvindo uma rádio que eu gosto muito de ouvir do Rio Grande do Sul, a respeito de futebol e tal, e foi levantada uma questão de alguns clubes, tal, de corrupção no futebol e de problemas, né, de coisas que aconteceram no futebol, em grandes clubes, e, e alguém falou a respeito de alguns diretores de futebol, e o teu nome veio ali na conversa, e um dos repórteres ali falou assim, olha, o Klaus jamais se envolveria em qualquer tipo de negociação que não fosse lícita, qualquer coisa, uma corrupção, alguma coisa que não fosse legal. E aí ele comentou um pouco mais, né, não quero entrar em detalhes assim, mas ele falou muito do teu caráter, né? Você não estava presente, ele chegou o teu nome ali no assunto, e ele falou muito bem de ti, principalmente do teu caráter, da convicção que ele tinha de que você jamais se envolveria com qualquer tipo de problema nesse sentido, de corrupção ou de coisas feitas de uma maneira ilegal. E eu fiquei muito feliz naquele momento. Eu lembro que eu estava dirigindo quando eu vi isso, eu parei para orar e louvar a Deus pela tua vida, pelo teu testemunho, por esse sal e luz que você tem sido, né? Principalmente como um homem de caráter, um homem de princípios. Então, eu fico muito feliz por ter um irmão nosso, um grande clube, né? Um clube que eu praticamente torço e gosto muito, mas principalmente pelo teu caráter, pelo teu testemunho, pelo teu exemplo, de ser uma pessoa que todos que já te conhecem no futebol já sabem que o Klaus Câmara é um diretor sério, um homem de Deus, um homem correto. Eu fico feliz por esse testemunho, louvo a Deus pela tua vida, por esse legado que você está deixando no futebol. Amém, pastor. E eu te falo que isso é realmente, para mim, um motivo de muito, muito, muito orgulho, né? Mas aquele orgulho bom, aquele orgulho que não é o orgulho Sim, que sim, sim. corrompe. Mas isso, para mim, realmente é algo que me deixa muito feliz, principalmente por ter vivido ao longo desses anos, né, na construção de uma carreira. Eu sempre busquei ocupar um cargo de extrema exigência e responsabilidade, como é hoje um cargo que representa um clube como o Grêmio, na função que eu exerço, que sem a busca de capacitação e conhecimento, nada disso seria possível. E eu sempre acreditei muito nisso. Só que é um caminho que tem que ser percorrido, né? E isso realmente me orgulha muito pelo fato de poder ser reconhecido, né, como uma pessoa que, acima de tudo, é visto pura e simplesmente se ele tem ou não tem capacidade. Muitas pessoas podem me julgar, e é super legítimo que me julguem, que eu não atenda a eles por uma questão de critério técnico, de competência técnica, de capacidade ou não de desempenhar aquilo que eles acreditam. Mas em nenhum momento, nenhum será capaz de poder dizer que eu estarei ou ocupando um cargo A, B ou C dentro do futebol por algum ato que não seja dentro daquilo que eu acredito, para os meus valores e meus princípios. Klaus, eu queria, em nome da PIB Floripa, em nome de toda a liderança, de todos os membros, frequentadores, agradecer muito você pelo bate-papo que a gente teve gostoso. Eu vou editar depois, cortar, fazer alguns cortes para dar um texto corrente. E fiquei muito feliz, me senti honrado por poder fazer esse papel de estar contigo, batendo papo contigo. Mas o desejo da nossa igreja, da nossa comunidade de fé, é que Deus continue te usando, que você continue a ter a direção do Espírito Santo de Deus para todas as tuas decisões, escolhas que você for fazer, que o Senhor possa estar guardando a tua vida, cuidando de ti, da tua família, da Pri, das crianças. E sabe que aqui tem uma igreja orando por você, torcendo por você, alguns torcendo mais do que outros, né? Em outros aspectos, mas quer dizer que você é muito amado, muito querido nosso. Eu queria poder orar rapidamente por você, antes da gente terminar, pode ser? Claro, agradeço muito, amém, né? Tomo posse dessas palavras, dessas bênçãos. Deixar aí, antes das orações, já que eu tenho o Instagram, tá me cortando aqui rápido, um abraço. Eu vi aí o David, né? O Juninho, vi o pessoal aí que eram e são grandes amigos até hoje do tempo que eu frequentava a igreja. Então, queria deixar meu beijão especial aí a eles e dizer que eu tô com saudades. Quando a gente for a Floripa, vamos comer aquele camarão. E David, ó, já deixa a pelada marcada pra gente aí, hein?
Vamos lá, pastor. Legal. Posso. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós somos muito gratos por esse dia. Obrigado pelo cuidado do Senhor, pela tua graça e misericórdia de todos os dias. Eu quero, em especial, Pai, juntamente com todos os meus irmãos, agradecer muito esse tempo. Senhor, obrigado pela vida do Klaus, pela sua família, por toda essa história linda que o Senhor tem construído através da vida dele, pelo cuidado do Senhor, pela direção do teu Espírito, pelas oportunidades que o Senhor tem dado a ele, Senhor. Obrigado, nós agradecemos muito e pedimos para que o Senhor continue, ó Deus, a tua boa obra sobre a vida dele e sua família, que ele possa cada vez mais sentir a presença, o cuidado, o amor do Senhor de todos os dias. Dá a direção, continua dando discernimento, que ele continue sendo esse homem de Deus, esse homem que tem espelhado e espalhado a tua glória por onde quer que ele vá, Senhor. Cuida dele, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito obrigado. Querido, um grande abraço. Obrigado a PIB. E foi um prazer imenso poder estar aqui com vocês. E contem comigo em que precisar. Estamos aqui também à disposição para contribuir, para servir, para interceder por todos vocês também. Um beijo no coração aí de todos e da igreja. Foi um prazer. Amém. Tá bom, querido. Deus abençoe. Manda um abraço na família, na filha, nas crianças. Quem sabe logo a gente se vê em Porto Alegre, se Deus quiser, ou aqui em Floripa, né? Grande abraço, querido. Vamos ver, um grande abraço. Tudo de bom aí. Tchau, tchau. Valeu, um abraço a todos. Agradeço também a todos que participaram. Obrigado pela paciência de, às vezes, dar algum problema técnico aí. Mas que bom que todos estavam com a gente. Deus abençoe todos. Semana que vem, terça-feira, a gente estará de volta, se Deus quiser. Um grande abraço a todos vocês.